Como saber se eu tô nesse ego, mesmo estudando espiritualidade? Então, aí dentro dessa experiência, como você colocou, antes da gente falar das leis herméticas, se você puder trazer pra gente alguma coisa, até porque você usou isso no seu livro O Segredo da Vida, certo? Dentro dessa questão da experiência, sobretudo, nem tudo é ruim em si, no sentido da própria dor ou da própria ferida. Mas a pessoa ela foi construindo todos esses paradigmas ao longo da vida dela. Não corre o risco da pessoa subir nesse degrau, ela entender que ela é, na verdade, um eu superior, que é o que ela é, e ela ou rejeitar toda a experiência humana, e aí ela quer se espiritualizar apenas, e esquece da dádiva que é ser humano, então tem esse risco. Ou, por outro lado, de novo, a pessoa, ainda que na ambiência e nos relacionamentos humanos, ela se torna um pouco indiferente em relação às próprias questões da vida. Então, morre alguém, ela se anula, por exemplo. Isso não pode ter nenhum tipo de impacto para mim. Nasceu um filho, ou morreu alguém ali, o filho, isso não tem muito impacto para mim. E aí a pessoa começa a perder a própria humanidade dela. E a dádiva que é também ser humano, porque é uma experiência maravilhosa. Sim. Veja, eu gostei muito do que você falou. Nós não somos, né? Nós estamos, mas recebemos a dádiva de estarmos, né? Sim. Isso só ocorre quando você está no ego. E aí você se abstém. Não, eu não preciso, eu não sinto mais emoções, eu não tenho... É só o ego mesmo querendo se achar o superior. Então eu vou me esconder e eu vou parar de lidar com seres humanos. Isso acontece muito quando as pessoas começam a estudar sobre espiritualidade. Ela aprende isso aqui, pronto, todo o resto da humanidade são uns bosta agora. Todo mundo é menor do que ela. Se torna uma outra forma apenas de religião, né? É só ego. É a primeira pergunta que você falou. Como saber se eu estou nesse ego, mesmo estudando espiritualidade? Você vai sentir que você está gerando contração, que você está gerando sofrimento, que está gerando dor, ou em você, ou em outras pessoas. Se isso está ocorrendo, você está no ego. Entendi. Você vai perceber que quando você está, ou eu diria até que quando você é amor, você emana isso, você exala isso, você chega nos lugares e você já faz o bem, você nem disse nada. Você já faz bem para as pessoas gostam de ficar perto de você. Agora, quando você acha que não precisa sentir alguma coisa, porque o fato de se espiritualizar, ou seja, ir para o espírito, não quer dizer que você precisa abdicar o corpo humano. Você só não precisa viver a partir da emoção, ou seja, reagindo à emoção, mas viver observando a emoção. Nós somos o observador, nós somos aquele que observa toda essa experiência. Então, por exemplo, um tempo atrás, meu cachorrinho de 10 anos, que era um filho para mim, as pessoas falam, nossa, o cachorro dorme com vocês? Eu falei, não, o cachorro dorme em mim. Ele dormia aqui, na perna e tudo. E ele faleceu. Muito louco, foi muito rápido, assim, um processo horrível. Eu já estava num processo, tem 20 anos que eu estudo e vivo isso, tudo e eu estou aprendendo ainda. Tem 20 anos que eu estudo profundamente, estudei tudo que você pode imaginar de coisa, de tudo quanto é doutrina, religião, e livros, etc. E estou engatinhando. E quanto mais eu sei que eu sei nada. E mesmo assim, nesse processo de não ter... Você, obviamente, começa a não ter certos sofrimentos. Certas coisas já não mexem mais com você. Mas quando ele morreu, eu sofri muito ali naquele momento. E eu chorei com muita raiva. E aí eu me observei. Foi uma experiência sensacional. Eu me observei e vi que eu estava chorando e com raiva. E aí você fala assim, e aí? E eu só observei, eu só acolhi, sabe? E é um momento daquele luto, daquela perda que eu senti. O sofrimento de tristeza, ele só ocorre quando você tem a sensação de perda. A sensação de perda só ocorre quando você tem a sensação de posse. E a sensação de posse só ocorre quando você está no ego. Então sempre vai rolar um sofrimento em relação àquilo. Quando você está no todo, quando você está na luz, que eu não estou longe ainda disso, não estou iluminado nem nada, mas vamos dizer que eu vi uma faísca disso. E você começa a não ser dono de nada nem de ninguém mais. Você percebe que tudo é a mesma coisa, que todos somos um.
E aí a brincadeira começa a ficar mais gostosa e você não sofre mais com as mesmas coisas. Mas ainda tem momentos de raiva. E aí o que você faz se está com raiva? Só sinto a raiva. Eu não ajo a partir da raiva. Aqui que é o problema. No momento que eu ajo, né? Que eu reajo com raiva, ao invés de responder, eu reajo. Então eu senti raiva e eu tenho que fazer alguma coisa. Lembra? Uma química hormonal ocorre no meu corpo de raiva, libera cortisol, libera adrenalina e eu quero bater em alguém. É nesse momento que você já foi embora. Seu eu já sumiu. Você está totalmente no ego e quer fazer algo que hoje eu agradeço quando eu sinto raiva. Porque ninguém me faz raiva. Sou eu que sinto daquilo que o outro fez. E o outro só reflete o que está dentro de mim. Então toda vez que alguém consegue despertar uma raiva, uma tristeza, alguma coisa em mim, eu agradeço e vou analisar em mim. E não culpar, julgar o outro, etc. Mas simplesmente olho para mim e falo assim, o que eu estou precisando aprender ainda que isso me fez despertar essa sensação negativa de contração. Então, concluindo tudo que até agora a gente conversou, o eu verdadeiro, o eu absoluto em nós, que somos nós, no caso, ele vai gerar na gente equilíbrio nessa humanidade. Então, por exemplo, alegria em excesso também não é bom. Uma euforia pode se tornar histérica, por exemplo. Como uma tristeza por perda, seja o que for, em desequilíbrio, vai gerar, obviamente, desesperança e uma depressividade, uma depressão muito ruim. O observador que observa os próprios sentimentos, ele tanto vai pegar as emoções ou as experiências que podem ou não gerar sentimentos, emoções positivas, como alegria, entusiasmo, coragem, ou as negativas, e ele vai jogar nesse lugar de equilíbrio, onde você entende, as aceita, mas não é dominado por nenhuma delas. Seria mais ou menos isso? Vamos lá. Todas as emoções, elas são humanas. Por exemplo, a felicidade não é uma emoção, é um estado natural de ser. O amor não é uma emoção. Você não sente amor, você é o amor. Quando você tem tristeza, é porque você tem uma sensação de posse. Quando você tem contentamento, que seria polaridade, é porque você contém. E quando você tem a tristeza, é porque você perdeu. Então eu perdi, tristeza. As duas coisas estão em polos opostos, só que... Quer ver? Vou fazer uma coisa aqui, que eu acho que vai explicar um pouco. Princípio de ritmo na vida. Tudo tem um ritmo. Tudo está em eterna vibração, porque tudo vibra. Aí já falando das leis herméticas, tá? Tudo é energia. Então tudo vibra. Então tudo está numa eterna vibração. Se eu tô num polo, princípio de polaridade, princípio de vibração. Se eu tô num polo positivo, na minha cabeça, porque nada é, as coisas simplesmente são. Eu defino que positivo é alguma coisa, o ritmo é a compensação. Percebe onde que ele vai? Idêntico ao outro lado, ó. Eu não preciso fazer nada, aqui tá parado. Imagina que aqui é a consciência, aqui é o corpo físico, experiência física. Então, se eu sinto tristeza, teoricamente negativo. Nada é negativo, tudo tem sua função na vida. Eu vou experienciar também o contentamento. O mesmo nível que eu for para um polo, eu vou para o outro. Igual você disse, se você ficar alegre demais, porque vamos chamar alegria ali ao invés da felicidade. A felicidade é um estado natural. Se você está no eu sou, você tem felicidade, entusiasmo, que vem de enteos, que significa Deus dentro. Então, se eu estou na felicidade, eu estou experienciando o ápice do prazer. Então, se eu estou em emoções, sempre vai ter o polo oposto. Certo. Então, eu estou aqui, qualquer coisa que eu for vibrar, que eu for... Ganhei 10 mil. Fiquei muito feliz com isso. Ganhei 10 milhões. Fiquei muito feliz com isso. Eu vou ficar muito triste se eu perder. E aqui que está um dos grandes problemas das pessoas que querem, às vezes, enriquecer. Então, eu tenho uma consciência de R$1.200, R$1.300, 3 mil, vamos colocar 3 mil, que é a média do brasileiro. 3 mil reais, a maioria das pessoas ganha menos do que isso. Então, eu tenho uma consciência de 3 mil. E a maioria das pessoas querem evoluir, querem ganhar mais. O que ela faz? Ela tenta fazer de tudo, esforço para conseguir 10. Toda vez que isso ocorre, e a galera que está vendo aí, digita e escreve aí se não é isso que acontece.
Ocorre, você vai ver isso em quem ganha na Mega Sena, quem ganha no Big Brother. O ritmo é a compensação. Ele sempre volta pro outro lado. Aí você fala, pô, então lascou, então a vida não tem jeito. Se eu ganhar alguma coisa, eu vou perder outra coisa. Não. Porque ao invés de você focar fisicamente, em trabalhar mais, em trabalhar duro, você expande a consciência. A sacada não está em ir para um polo, está em sair do polo. Que você nunca vai sair, mas vai diminuir a vibração, o pendular da vida. Então, estava indo muito longe. Toda hora eu tô feliz, eu tô triste, eu tô isso, eu tô aquilo. Eu ganho a grana, some tudo. Eu tô sempre nesses extremos. Quando você expande a consciência para cima, olha o quanto que vibra, muito pouco. Então você perde pouco, ganha pouco, das formas, você não fica tão entusiasmado, não tão empolgado com certas coisas. Hoje, por exemplo, para você, se você tem um estilo de vida que se você faturar 10 mil ou perder 10 mil, é quase insignificante. Se uma pessoa que nunca teve isso ganha 10 mil, ela vai ficar extremamente feliz. Se ela perde 10 mil, ela quer se matar, às vezes. Claro. Entende? Então, o nível de consciência faz isso. O que eu faço, então? Ao invés de você focar em ganhar, até porque ninguém ganha dinheiro, a não ser criança e mendigo, nós faturamos ou recebemos dinheiro em troca. Sim. E também não fazemos dinheiro. Esse papo de coach que você tem que fazer dinheiro, você vai preso, porque quem faz dinheiro é a Casa da Moeda. Você vai faturar e vai receber dinheiro. Ao invés de eu focar nisso aqui, eu expando a minha consciência e mudo a minha consciência para 10 mil. Olha o que acontece. Sim. A consciência, a vida acompanha a consciência, não o contrário. Então, se eu tentar focar no material, na vida física, sempre vai pendular. E eu vou ter sempre essas experiências negativa, positivo, negativo, positivo, negativo, que é desesperador. Você acha que está melhorando uma coisa, isso, já viu aquela frase? Isso, ri mesmo, que daqui a pouco você está chorando. Por quê? Por causa do pêndulo. E quando você expande a sua consciência, automaticamente uma mente que se expande nunca mais volta para o seu estado original, como dizia Einstein. Então, se eu expando a consciência para 10, depois para 15, depois para 100, depois para 1 milhão, ou para a saúde, para o corpo, para qualquer coisa, para qualquer área que seja, automaticamente a matéria vai junto. Eu escolho a vida que eu quero experienciar. As coisas não acontecem. O que acontece é sempre um reflexo do que já está programado. Por isso você vive, talvez, o mesmo ano 365 vezes. Você vive o mesmo dia 365 vezes e não um ano. Sim. É sempre uma repetição dos padrões das pessoas. Talvez as pessoas que estão assistindo a gente agora tenham um relacionamento abusivo, sai de um relacionamento, nossa, eu não aguento mais esse cara, vai para um outro relacionamento, de novo, mesmo padrão. Por que acontece isso? Porque está dentro de você. Não adianta fugir das pessoas só. Você tem que mudar a sua consciência de ser. Você já percebeu que parece estar sempre perto do sucesso, mas algo sempre te segura? Isso não é azar, é uma crença escondida te bloqueando. Eu criei um grupo gratuito onde todos os dias compartilho áudios e conteúdos para quebrar esses ciclos e liberar sua prosperidade. O link está na bio. Entra lá agora.